Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu de volta depois de um tempo fora. Eu tive que fazer uns tratamentos dentários e foi proibido de falar, mas agora já estou melhor. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre um assunto que a cada dia que passa está se expandindo muito mais nas redes sociais e dentro da teologia. O assunto de hoje vou falar sobre a reencarnação versus ressurreição. Como vocês sabem, todos os anos eu tenho um hábito prazeroso de ler a Bíblia. Então, começo dia 1º de janeiro, meu ano bíblico, até final do ano, até 31 de dezembro. Então, há 43 anos eu faço isso. Talvez não tenha feito todos os anos, mas pelo menos já umas 35, 40 vezes eu já li a Bíblia. E, particularmente, eu nunca encontrei a palavra reencarnação na Bíblia, sempre a palavra ressurreição. E eu gostaria de trazer o entendimento, cada tema desse, porque é muito importante para nós. Eu estudei que a Igreja Católica, nos primórdios, ela acreditava na reencarnação. Depois ela aboliu essa doutrina dos seus livros teológicos. Existe uma parte do judaísmo, uma parte apóstata, que também crê na reencarnação. Mas o judaísmo puro, ele não crê. E eu quero ler alguns entendimentos aqui, por exemplo, o que é reencarnação? É a crença de que após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo. Né? Então, veja só, é como se você morresse o seu corpo físico, mas você nascesse de novo em um outro corpo. E qual é a intenção da reencarnação? Primeiro, você pagar o que você fez na vida anterior, né, para você ser aprimorado. Segundo, para você evoluir como um espírito e alcançar a plenitude, assim como aconteceu com Jesus Cristo, que é um espírito de luz. O que é a ressurreição? Ressurreição é o teu próprio espírito, a tua alma, voltando para o teu corpo falecido, né, já num corpo restaurado pelo poder de Deus, e você se levantando da sepultura no mesmo corpo, mas um corpo incorruptível, um corpo jovem. Né? Se eu tenho 61 anos hoje, em 2020, então se eu morresse hoje e ressuscitasse, a ressurreição fosse amanhã, eu me levantaria um cara jovem, entre 25 e 30 anos de idade. Muito bem, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é falar inspirado pelo Espírito Santo? Deixa eu dar a entender. É como se alguém estivesse no meu ouvido agora, me dando ideias e eu repetindo aquelas ideias, aquelas frases que essa pessoa está falando comigo. Isso é ser inspirado, é aquilo que brota. Nossa, de onde está vindo tanta ideia, tanta criatividade? Isso é ser inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por 40 homens em épocas totalmente diferentes, né? Considerando que Moisés passou 40 anos ali praticamente escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, para registros da história da humanidade. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o objetivo da Bíblia é exatamente este. E por que a Bíblia não se contradiz? Porque o autor é um só. Como é que você vai escrever um livro de direito e você no meio fala uma coisa, no começo fala outra, sobre o mesmo assunto? Pô, esse cara é louco. Mas por que a Bíblia é chamada também
como a mãe das grandes seitas da terra, porque a Bíblia tem credibilidade eclesiástica. Ela é chamada de Sagradas Escrituras, por causa deste motivo, que foi o Espírito de Deus que inspirou esses 40 homens a escrevê-la. Agora veja só, se a Bíblia é divinamente inspirada, eu não posso ler a Bíblia desprovido deste mesmo autor, que é o Espírito Santo, e interpretá-la a meu bel prazer. A Bíblia não é humana, ela é espiritual. A própria Bíblia chega a falar de si como a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, algo que está vivo. Porque enquanto Deus estiver vivo, a sua palavra está viva. E como Ele é eterno, a palavra de Deus é eterna. No livro de João, no capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, um fariseu, um homem príncipe dos judeus lá da sinagoga, ele procurou Jesus à noite. E ele disse assim: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, quer dizer, quando ele fala sabemos, ele não era o único que sabia que Jesus tinha algo especial. E ele, um cara inteligente, disse: cara, eu vou perguntar aí desse Jesus se a gente está no caminho certo, né? Então ele disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe que a gente vai falar ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Eu posso ver um carro maravilhoso, mas eu nunca entrar naquele carro. A mesma coisa acontece com pessoas que veem o reino, mas não participam dele. Olha só o que ele diz aqui. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, veja, Espírito está em letra maiúscula, porque não é Espírito, meu Espírito, nascer do meu Espírito. Espírito, quando é Espírito do homem, está em letra minúscula. O autor faz questão de, na tradução, deixar isso bem claro, que é o Ruach Kadosh, em hebraico, o Espírito de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode, olha só, entrar no reino de Deus. Então, olha só, se não nascer de novo, não pode ver. Mas se você não nascer do Espírito, você não pode entrar. E tem muita gente fora, só vendo. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais. Ele diz no verso 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, olha só, Espírito em letra maiúscula, é Espírito em letra minúscula. Então eu só vou ter o meu Espírito vivificado, ou seja, para que ele se torne um Espírito eterno, quando eu tiver o Espírito Supremo de Deus. O cristianismo é a única religião da terra que nos dá direito de ter o Espírito Supremo vivendo em nós, transformando o homem de dentro para fora. Por que eu vejo tanta gente chegar nas igrejas com depressão, síndrome do pânico, querendo suicidar, casamentos destruídos, a vida em si familiar destruída, e quando ele se converte a Cristo, entrega a vida de cara, eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu quero que Jesus entre na minha vida, que ele seja o meu conselheiro, que ele venha de dentro para fora me ajudar. Quando a pessoa levanta a mão e diz: eu entrego a minha vida a Cristo, eu considero ele o meu Salvador, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Então essa pessoa creu em Jesus, aí ele é batizado. O que é nascer da água? É ser batizado
em nome de Jesus. Batismo não é um símbolo, batismo é um ato profético. Não é um testemunho público, é também um testemunho público, mas é o ato de um novo nascimento, morte de um homem pecador, que era escravo do pecado, para um homem agora que é livre, porque ele está em Cristo e o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo só pode habitar em pessoas que creem que Jesus é o Salvador, porque o sangue dele purificou. Quando o sangue purifica, o Espírito Santo vem e habita, porque ele é santo, ele não pode habitar em qualquer lugar. Agora vamos seguir um pouquinho. Verso 7. Não te maravilhes de te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então olha só, o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está falando de novo Espírito Santo, porque está em maiúsculo. Então, se eu sou um homem espiritual, quem vai guiar minha vida não é mais o meu espírito, a minha vontade, mas é o Espírito Santo. Hoje existem duas maneiras somente do homem viver. Uma é baseada nos princípios de Deus e outra é baseada na sua própria vontade, nos seus desejos. O desejo da carne. Quando nós vivemos na carne, é porque o espírito está morto. Por isso que ele diz, quem nasce da carne é carne. Nicodemos então disse assim, como pode ser isso? E Jesus disse-lhe, tu és mestre de Israel, não sabes? Nem o mestre da sinagoga sabia. Essas coisas não haviam sido reveladas ainda. Os judeus estavam debaixo da lei, eles não tinham direito de receber o Espírito Santo. Nem reis, nem profetas, nem sacerdotes, eles eram cheios do Espírito. Eles sofriam a influência do Espírito Santo, mas não eram possuidores dele. Porque o Espírito Santo não pode habitar no corpo, num templo pecaminoso. E só o sangue de Jesus é quem pode purificar. Agora veja o segredo. Por que, pensando nesse Deus como um Deus justo, um Deus bom, por que eu tenho que morrer inúmeras vezes para me aperfeiçoar e pagar o que eu fiz de errado? Ora, se eu pensar assim, eu tenho que pensar que o sacrifício de Cristo na cruz não serve, porque ele não me purifica. Pobrezinho morreu ali. Não. Jesus não é pobrezinho, ele morreu porque quis, porque ele sabia que a única forma de corrigir meus erros era ele me perdoando. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer espiritualmente até nos tornarmos a estatura de Cristo, ou seja, a bondade de Deus dia a dia sendo trabalhada em nosso coração. Mas nós temos que nos permitir isso, isso tem que ser algo proposital. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por que ele deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, gente, isso é um privilégio. Eu tenho a vida eterna porque eu creio em Jesus Cristo como o meu Salvador. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Então não existe condenação para você, se você crê em Jesus. Mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Agora, por que não crê em Jesus está condenado? Porque eu não posso ser perdoado. Meus pecados não podem ser perdoados. E se os meus pecados não podem ser perdoados, eu não posso ser transformado. Isso é tremendo. Olha o que diz aqui sobre o batismo em Colossenses 2:12. Sepultados com Cristo no batismo. Olha só,
quem não nascer da água. Batismo é morte do velho homem. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas foram perdoadas em Jesus. Isso é um privilégio muito grande. Por isso que ele pagou o preço na cruz, por isso que ele desceu do céu. A Bíblia diz que, sendo ele Deus, se esvaziou de si mesmo e se fez como nós, homens. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, o que é batismo? Sepultamento. Fomos batizados na sua morte ou na semelhança da sua morte, que Cristo foi colocado no sepulcro. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Olha o que Deus queria para nós, uma vida plena. Gente, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro ajuda a pagar a conta, a comprar o que você quer. Mulher não traz felicidade, filho não traz felicidade. Por que tem tanta gente dizendo, eu vou me casar para ser feliz? Mas não vai ser feliz, casamento tem problema. Eu sou casado há 33 anos. É ótimo, mas não é essa felicidade. A nossa felicidade, ela vem do Espírito, a alegria do Espírito. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. É o Espírito Santo flui dentro de nós somos felizes. Eu não estou feliz porque está tudo bem. Eu sou feliz, independentemente se as coisas estão bem ou não. Romanos 6, verso 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morrem. A morte já não mais terá domínio sobre ele. Então, se eu ressuscitei com ele, eu também não morro mais. Tanto é verdade que quando Jesus chegou na cidade de Betânia, o seu amigo Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí Marta, a irmã de Lázaro, chegou e disse, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim estiver vivo, não morrerá. E quem crê em mim e já morreu, viverá. O que Jesus estava dizendo? Que crer nele nos dá direito à eternidade. Eu não preciso morrer e viver. Adão e Eva perderam a vida quando pecaram. O pecado acabou a vida eterna de Adão e Eva. Eles estão sepultados em algum lugar dessa terra. Mas no momento que eu creio em Jesus, eu me torno igual a Adão e Eva antes do pecado. Porque os meus pecados foram perdoados. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, gente. E olha o que diz aqui agora sobre ser cheio do Espírito. Romanos 8:11. E se o Espírito, letra maiúscula, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele não vai vivificar outro corpo para eu nascer de novo, mas vai vivificar o meu corpo. Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele me ressuscitará dentre os mortos, e eu mesmo o verei, com estes olhos aqui eu verei. Ele não disse que ele ia reencarnar. Não existe, gente, se tivesse a palavra reencarnar na Bíblia, eu creria na reencarnação, porque eu creio em tudo que está na Bíblia. Eu não posso criar uma doutrina da minha cabeça. Ah, mas Elias, João Batista é Elias. Gente, quando Jesus disse que ele viria no espírito e
virtude de Elias, espírito está em letra maiúscula. Era o espírito que influenciava Elias lá no Velho Testamento. Até porque Elias não morreu. A Bíblia diz que ele foi levado vivo para o céu. Ora, se ele não morreu, como é que ele vai reencarnar? Me responda. Não é reencarnação. O que é virtude? Espírito e virtude. Ele era um profeta. João Batista era um profeta. Ele anunciou, foi o precursor de Jesus, anunciando que o Messias já estava. Olha, o reino de Deus está entre vós. Olha, esse aí eu não sou digno nem de desatar as sandálias, porque ele é antes de mim, profeta. Eu acredito do fundo do meu coração que as pessoas que frequentam entidades que creem em reencarnação, elas são pessoas bem intencionadas, são pessoas boas, mas elas estão sendo mal direcionadas, mal guiadas. E vou dizer uma coisa para você, lá em Coríntios, Paulo diz assim, cuidado com o diabo, porque ele pode te enganar até aparecendo para ti como um anjo de luz. Você quer saber se um espírito é de Deus ou não? Diga para ele confessar que Jesus Cristo vem em carne para desfazer as obras do diabo. Ele nem vai falar a palavra de Jesus Cristo, que ele está proibido no mundo espiritual da bondade de falar o nome de Jesus, porque é fogo consumidor na boca desse espírito. Mas existem os espíritos enganadores. Lembre-se, a Bíblia diz que 1/3 dos santos anjos de Deus se rebelaram junto com Satanás e foram expulsos da presença de Deus e se transformaram em espíritos das trevas. Mas eles podem aparecer para você como um anjinho. Eles podem entrar no corpo de uma pessoa e falar do teu avô que morreu. Afinal, eu sei que eu tenho um demônio que me acompanha desde quando eu nasci. Eu tenho um anjo também que me acompanha. O que o diabo está fazendo do meu lado? Faz o mal. O que o anjo está dizendo? Faz o bem. E o que eu vou fazer? O que meu coração decidir. Isso chama-se livre-arbítrio. Então ele sabe todos os meus passos. É possível que saiba até a minha senha bancária, a senha do meu computador aqui. Mas isso não quer dizer que ele seja de Deus. Não. Nenhum demônio pode prever o teu futuro. Pode prever o dia de amanhã, daqui a 2 dias. Mas ninguém pode prever, ele não pode prever. Ele não pode confessar que Jesus Cristo é o Salvador. Jesus nos ensina que se um cego guia outro cego, os dois cairão no abismo. Então não é só o cego que cai, é quem é guiado por eles também. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Meus amados, abram os vossos olhos, porque a salvação da vossa alma, eu não vou mais voltar aqui nessa terra, a não ser para habitar para sempre aqui, porque nós vamos passar 1 milênio nessa terra, e depois do milênio, a eternidade na nova terra que Deus está criando para nós. É o que diz a Bíblia. Olha só Efésios 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Aquilo que eu falei sobre a palavra de Deus ser viva. Então, meus irmãos, tem um outro caso na Bíblia também que dizem, que está aqui no livro sobre Saul, de Samuel. A Bíblia diz que Samuel ele foi até uma necromante, uma mulher que invocava os espíritos dos mortos. No caso, ela era a espírita da época, porque ele queria falar com Samuel. O profeta Samuel havia morrido e Deus não falava com Saul, porque Saul era um rebelde. Ele havia descumprido as ordenanças de Deus, então Deus se afastou dele. E ele era perturbado por um espírito maligno, não deixava ele dormir, deixava ele nervoso. O que acontece? Ele vai até a casa dessa mulher, dessa necromante. Vai todo disfarçado de mendigo, chega ali, pede um favor, que ela fizesse subir um homem assim, assim, assado, o profeta Samuel, que ele queria bater um papo. Aí aquele espírito vem, falou com ele, profetizou, disse, olha, amanhã mesmo estará tu e teus filhos aqui comigo. Por que aquele espírito pôde ser invocado? Porque no Velho Testamento,
como não havia um sacrifício de sangue perfeito, era sacrifício de animais, e lá em Hebreus 9 diz que o sangue de animais não purifica o pecado, aquele era mais um ritual de purificação e não de fato uma purificação, porque somente o sangue de Cristo é que purifica. Então aquelas almas não podiam subir ao céu, porque elas não eram purificadas dos seus pecados. O que acontecia? Deus deu então um espírito, colocou esses espíritos para dormir. Quando Lázaro morre, Jesus disse assim, Lázaro dorme. E realmente no Velho Testamento, as pessoas ficavam dormindo na sepultura. Agora, o que aconteceu quando Jesus estava na cruz e o ladrão da direita considerou Jesus o Senhor? Olha, lembra-te de mim quando tu chegar no teu reino. O que Jesus disse para ele? Lamentavelmente, você vai morrer, você vai dormir, você vai ter que reencarnar várias vezes, porque você é um pecador, e você vai ter que melhorar a sua vida. Não. Ele disse, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Hoje, no paraíso. É simples assim. Parece tão fácil. Aí, o que aconteceu? Samuel subiu e profetizou, como eu disse. E Saul disse, mas Deus não fala mais comigo. É ruim quando Deus não fala com uma pessoa. Ele vai procurar coisa errada. Era abominável a Deus quem invocava o espírito dos mortos. Era abominável naquela época e continua sendo abominável hoje. Ora, se é uma coisa abominável hoje, e esses espíritos não estão mais dormindo ali, eu não posso mais falar com a minha mãe e com meu pai, que eu estou no céu com Deus. Então, que espírito vai se manifestar para mim? Não é um espírito bom. Mas conheceu meu pai, conheceu minha mãe. 2 Tessalonicenses 2,10. Porque já o mistério da injustiça opera. Porque há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a que o Senhor desfará com a sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e que com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja só, Deus espera que você creia na verdade, que você creia que haverá uma ressurreição. Quando você lê Apocalipse, a Bíblia diz que todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres, ressuscitaram para serem julgados. Em nenhuma parte da Bíblia fala de reencarnação. Isso é uma doutrina nova. Isso é inventado pelo homem. Infelizmente é inventado pelo homem. Que se tivesse reencarnação, Jesus nem precisaria morrer na cruz por mim, porque eu daria jeito de me salvar. Mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por meio das obras, para que ninguém se glorie perante Deus. Isso é um dom gratuito de Deus. A salvação é um dom gratuito. Se você valoriza coisas gratuitas, tem gente que não valoriza, né? Às vezes a gente ganha uma coisa, joga aí. Uma vez eu ganhei um livro. Eu não queria aquele livro, mas era de graça. Eu recebi, mas eu nunca li aquele livro. Muitas vezes a gente dispensa a graça de Deus, mas Deus ama você. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dê o seu like, inscreva-se no canal e você vai receber sempre os vídeos gravados por mim. Espero que isso tenha te ajudado. Se você tiver alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, é só você postar ali nos comentários que eu respondo você. Que Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.